Bom, cara, do lado da Vila Belmiro, mais um ótimo jogo coletivo dessa nova era Vojvoda, mas mais um jogo que o Santos não consegue vencer, cara. Principalmente pela sua incapacidade técnica, assim. É um time que esbarra muito na sua capacidade técnica, cara. Um time muito previsível, um time que tem jogadores que decidem muito pouco, que não tem drible. Precisou ontem, então, um moleque de 17 anos pra mudar os rumos do jogo. Foi o Robinho Júnior, cara. Que é um menino que nem no sub-20 ele tem cadeira cativa. Ele jogou um jogo esse meio de semana, esse final de semana passado aí do sub-20 contra o Corinthians e não jogou bem. O Santos ganhou e ele saiu e o time melhorou quando ele saiu. O Vojvoda apostou nele no final e o moleque, assim, cara, começou a partir pra cima, começou a rabiscar e aí começou a se abrir espaço. Ele criou jogadas importantes, né? Cobrou o escanteio que saiu o gol. E depois quase faz um gol também, que a bola tinha endereço, bateu ali na defesa. Ia ser um golaço dele. É, Mas é impressionante a falta de capacidade técnica desse elenco. O Lautaro faz mais um gol, né? Lautaro que em 3 jogos aí como titular já são 2 gols. Bom número, bom começo do Lautaro, 2 gols e uma assistência, né, pro Barreal no último jogo. Então ele tem 3 jogos e 3 participações. Começa muito bem, começa a cair nas graças do torcedor, porque ele também tem uma entrega, Felipe, muito forte, cara. Um cara que se entrega muito, um cara que, sabe, tem um senso de urgência muito grande o jogo inteiro, um cara que não se cansa, um cara que briga, mas é um cara que também tem claríssimos problemas com a bola no pé, sabe? E ontem, contra o Bragantino, ele fez uma partida até tecnicamente um pouco melhor. Ontem ele foi mal, mas fez o gol. E aí, assim, nesse contexto geral, Felipe, a gente começa a ver que, por mais que o time tenha melhorado muito estruturalmente, taticamente, é um time que, olha, se não tomar cuidado, vai brigar até o final aí, porque falta capacidade de fazer gol. Falta capacidade de furar bloqueios. E aí, quando joga contra um time como o Grêmio, que veio só para se defender e jogar no contra-ataque, como foi ontem, tem muita dificuldade. O time do Santos, se ele tem até campo para correr, ele até vai melhor. Mas jogando do jeito que jogou ontem, tendo que pressionar o adversário, falta drible. E aí, assim, Felipe, você vai encontrar jogadores que têm um pouco mais essa característica na base, né? Você vê, o Santos tem o próprio Robinho, tem o Matheus Xavier na base, que é um ponto esquerda rabiscador. Mas é isso, assim. Acho que o Vojvoda ontem cometeu alguns erros importantes em termos de escalação e também em substituição, que ele depois corrige, mas e assim, de novo, né? Só o quinto jogo dele como treinador do Santos, tá conhecendo o elenco, tá invicto ainda, são 4 empates e uma vitória apenas. Mas fato é que o time do Santos é mais competitivo, mas está esbarrando na falta de qualidade técnica desse time e com alguns jogadores, né, machucados, que são tecnicamente muito bons, por exemplo, o Gabriel Tempo, o Vitor Hugo, que foi contratado e estreou muito bem contra o Atlético Mineiro, e o próprio Neymar, que é a referência técnica desse time, né? Assim, fica mais difícil também. Mas ontem o Grêmio, assim, o Grêmio que entrou em campo ontem era um Grêmio muito reserva, né? O Grêmio, as principais, tirando o Arthur, as principais lideranças técnicas do Grêmio estavam fora. Me surpreendeu isso. Estavam fora. E todo mundo muito machucado, etc. E assim, era obrigação o Santos olhar esse time do Grêmio que o Santos enfrentou na Vila Belmiro e vencer o jogo, independentemente de como. E teve dificuldades. E olha, foi beneficiado pela arbitragem, porque o gol anulado do Grêmio, na minha opinião, foi legal no primeiro tempo. Era pro Santos é, ter saído desse jogo do primeiro tempo perdendo o jogo. O Santos foi beneficiado, aliás, nos 2 turnos contra o Grêmio. E o Santos não ganhou do Grêmio no campeonato. Mas aquela mão do Edenilson ali tá na regra, não tá? Não, tá na regra se ele fizer o gol. Se foi ele Ah, que fez mudou, o. né? Se ele fizer o gol,
tem que anular. Só Mudou, que né? a bola sobrou para outro cara e outra, tava colada no corpo. Ele, movimento natural, ele não botou a mão na bola, ele não esticou o braço, ele não abriu o compasso, nada disso. Entendeu? Então, assim, pra mim foi um gol legal, legalíssimo, que o juiz ali anulou. O Santista fica feliz, eu fiquei feliz na hora, ainda bem que anulou o gol como torcedor, mas a verdade é que a gente precisa ser sincero aqui. Então, de novo, assim, o Santos. Cara, eu acho que já dá pra falar que o senhor Roleiser tá devendo muito. Assim. Ontem ele foi, na minha opinião, ele e o Guilherme foram os piores em campo do Santos. E é impressionante o tanto de decisão errada que ele toma, assim. Ele tem muita qualidade técnica, muito refino técnico, ele tem muita capacidade de ser um oásis no meio de um deserto técnico do Santos. Mas ele é um jogador meio afobado, cara. Ele parece que tá com a língua de fora o tempo todo, querendo correr, querendo mostrar. Ele precisa de um pouco mais de calma, arejar o cérebro, pensar direito no que ele vai fazer, porque quando ele pensa no que ele vai fazer, ele é decisivo. Quando ele joga com essa afobação toda que ele tem jogado nos últimos jogos, ele mais atrapalha do que ajuda. O time ontem melhorou quando ele saiu. O time ontem melhorou, entrou o Robinho no lugar dele, o time melhora. E o Vojvoda errou, cara. O Vojvoda erra na escalação ao colocar o Escobar no lugar do Souza. Ele explica na coletiva que imaginava ser um jogo que o Vasco fizesse transição pelo lado, ele precisava de um lateral um pouco mais defensivo nesse sentido para conter o contra-ataque adversário. Entendi o que ele quis dizer, mas jogando em casa ele tem que arriscar com um lateral mais ofensivo, que é o Souza, que é muito mais jogador do que o Escobar. Cara, assim, ele vinha testando, ele vinha jogando com um time com o Losango no meio, né? Com 3 volantes por trás do Roleiser ali. E desde que ele perde o Vitor Hugo machucado, ele tem colocado o Barreal, foi assim no jogo contra o Bragantino, e agora se repete como um ponta-direita, então meia-direita ali. Então o time voltou para o 4-2-3-1, a lá Kleber Xavier, a lá Caixinha, assim. E 2 jogos jogando assim, nesse 4-2-3-1, o Santos não ganhou nenhum dos 2 jogos. O Santos foi melhor contra o Bragantino do que o próprio Bragantino, e ontem, assim, se você fosse olhar os números frios, o Santos foi melhor que o Grêmio. Mas quais foram as puta chances? Mesmo teve a bola na trave do Zé Rafael, mas que na sequência já saiu gol naquele mesmo escanteio. Teve aquele chute do Robinho. O Gabriel Grando fez algumas defesas de chute de fora da área. Teve aquela grande chance que foi bate e rebate que o Lautaro perde o gol. O Tiquinho depois perde 2 gols na sequência. Aliás, o Tiquinho, cara, vamos combinar, velho. O cara com 20 jogos no campeonato, 2 gols e 2 gols de pênalti só, cara. O cara tem o maior salário do elenco depois do Neymar, velho. Entendeu? Nossa. Não tem condição nenhuma. Assim, essa contratação é um equívoco. Depois desse momento aí que a gente começou a ver, né, camisas com numeração fixa, eu acho que é o pior camisa 9 do Santos desde que começou essa porra de numeração fixa, cara. Que jogadorzinho, cara. Que jogadorzinho. Já foi. Acabou, irmão. Não dá mais. Não tem outra, tem mais 2 anos de contrato essa tiriça, cara. Meu Deus do Nossa. céu, ganhando 1.500 por mês, cara. Puta O que me pariu. grande TF tinha avisado, né, cara? Nossa, cara, Que um ex-jogador em atividade e ontem entrou no lugar do João Schmidt, estava amarelado, o Vojvoda quis colocar o time mais pra frente. O meio-campo abriu com o Barreal jogando de volante. E o Santos toma o gol muito por causa disso. Quem deixa de acompanhar o Edenilson no lance do gol é o Barreal, que estava jogando nessa posição. Não tem cacuete de jogar de volante. E aí o Vojvoda corrige, né? Tira o Barreal para colocar o Rincon e volta a liberar o Zé. Com isso, o futebol do Zé volta a crescer na partida. E o Santos volta a ganhar um meio campo. E aí empata o jogo. Poderia ter até virado. Se tivesse virado, então, provavelmente a gente estaria falando outras coisas aqui. Mas, cara, fato é que o Santos tem uma debilidade técnica muito grande e o Santos o Vojvoda precisa começar a olhar com mais carinho para a base, porque esses jogadores que estão aí, Cabalheiro, Guilherme, ontem o Bilal sequer entrou no jogo, Chiquinho Soares, cara, assim, jogador e caras que são tecnicamente melhores, por exemplo, Barreal, o próprio Roleiser, estão devendo. Ontem não jogaram bem.
Ontem não jogaram bem. Então aí quando as referências técnicas do time não jogam bem, fica muito difícil, né? Vai na briga, vai na base da raça. Mas é isso, o Santos vai ter dificuldades. Agora o Santos enfrenta o Ceará no domingo lá em Fortaleza. De repente é um jogo até que dá pra recuperar esses pontos, porque o Ceará vai atacar o Santos mais, vai oferecer espaço. Acho que vai ser um jogo mais... Difícil, hein, cara? Eu não sei, cara. Ceará tá entre os times que menos tomam gol no campeonato, cara. Time muito forte. Muito O forte na Ceará, só defesa. que o Ceará vai ter um dia a menos de descanso também, né? O Ceará vai enfrentar hoje o Vitória na Bahia. É. E o Santos tem que se aproveitar um pouco dessa questão física pra tentar conseguir um resultado lá, cara. O Santos já conseguiu ganhar do Cruzeiro no Mineirão, né? Surpreendentemente. Então, assim, ganhou do Vitória lá, né? Então, assim, o Santos tem a possibilidade. Eu acho que é um jogo, pelo que eu tô vendo do que esses jogadores podem oferecer, eu acho que eles vão muito melhor atacando espaço do que propondo o jogo. Vamos ver como é que o jogo vai se desenhar lá no Ceará. Mas o Santos tem que recuperar esses 2 pontos que perdeu, porque foram 2 pontos. Até abre nesse momento uma pequena distância ali para a zona, tem 5 pontos de distância, mas poderia ter aberto 7, né, cara? Assim, então fica Vai cair não, essa, cara. essa ansiedade da torcida de se ver longe de uma disputa como essa que traumatizou o torcedor do Santos. Essa é a verdade. Vai cair não, vai cair não. Agora vamos ler os superchats aqui, ó. Manda ver. Léo Cocô, bom dia, Roldo. Você está lindo hoje. Muito obrigado, Léo Cocô. Guilherme Jordão, Rodox, com todo respeito, você não está adotando o mesmo discurso de quando saiu o Caixinha e entrou o Kleber Xavier? O time melhorou, mas logo depois estagnou. Não, é muito diferente, cara. O Kleber Xavier, ele trouxe uma melhora substancial defensiva na equipe, em números, né? Mas o time era muito atacado, o time não tinha muitos padrões para controlar o jogo. Era um time que a gente tinha que elogiar olhando para o padrão Kleber Xavier, e aí a gente tinha que olhar o histórico do Tite, o histórico do Carille, esses técnicos que foram formados por essa escola Tite para tentar tirar alguma análise, né? E eu acho que o time melhorou do Kleber Xavier com relação ao Caixinha. Eu não tenho a menor dúvida que o time do Kleber Xavier era um time mais competitivo do que o time do Caixinha. A questão é que não melhorou o suficiente para que o torcedor do Santos tivesse alguma empolgação. Com o Vojvoda é muito diferente, assim, você vê a distribuição tática do time ontem, assim, saída de 3 o tempo todo e uma variação de saída de 3, ora baixava o Mike como terceiro zagueiro pelo lado direito, ora baixava o Escobar como terceiro zagueiro do lado esquerdo, e aí a zaga balançava. Ontem não teve muito o Schmidt baixando entre linhas, né, que eu acho que é um erro, porque caiu o futebol do Schmidt, muito também por conta disso, desse posicionamento que o Caixinha, que o Vojvoda trouxe ontem para o jogo, que eu acho que prejudicou o futebol do Schmidt, prejudicou o futebol do Guilherme, mas você vê que o time hoje tem outra maneira de atacar, outra maneira de defender. O próprio Brazão, que era o grande destaque do Santos, se você for olhar nos jogos contra o Bragantino e no jogo ontem, ele falha naquele gol do Grêmio que foi anulado, toma um gol que não teve culpa dele e em nenhum momento ele fez alguma defesa, sabe? Em momento nenhum ele fez defesa. Ele mal foi incomodado. Contra o Bragantino, as 2 bolas que foram no gol. Ele mal trabalhou, fez defesa. Antes ele era bombardeado. Então você olha hoje. Só você olhar a média de finalização do Santos nesse momento do Vojvoda e comparar com a época Caixinha e Kleber Xavier. Olha também o volume de finalizações que o Santos tomava e compara com agora. Então é um time muito mais sólido. Tanto que não perdeu ainda. E ontem poderia ter perdido, mas não perdeu. Se recusou a perder, brigou e lutou até o final. Você vê que ali mesmo ele errando em algumas coisas, você vê ele o tempo inteiro ali pilhando os caras, não desista, vai, ainda tenta, não sei o quê. O tempo todo, e o Santos não desistiu e fez um gol no final e poderia ter virado o jogo. É um treinador que se recusa a perder, muito competitivo. Eu não tenho a menor dúvida que o time melhorou, não tenho a menor dúvida que o Vojvoda tem que ficar no Santos por muito tempo.
Ele vai errar como errou hoje, vai errar outras vezes, porque ele é ser humano, ele errava no Fortaleza, que ele trabalhava há 5 anos. Não vai errar aqui? Vai errar aqui, mas hoje eu critico o Vojvoda sabendo que hoje nós temos um treinador de futebol. Não é mais um arremedo de treinador. Caixinha não é um treinador de futebol. O Kleber Xavier, estagiário. O querido Carille, esse ano, falei isso aí, você ficou bravo. o Carille foi demitido do Vasco e foi demitido do Vitória esse ano. O cara não consegue ficar em trabalho nenhum. Bravo. Entendeu? Alguém procurou aí o Caixinha? Tem um monte de técnico caindo. Alguém cogitou o nome de Caixinha? E Kleber Xavier? Alguém cogita o nome de Kleber Xavier? Esses foram os técnicos da gestão Marcelo Teixeira. O Santos hoje tem um treinador de futebol que vai acertar e vai errar. Vai ser elogiado e vai ser criticado. Acho que se você pegar, você vai ver o papel do Vojvoda é absolutamente positivo. Mas ontem ele comete erros que precisam ser falados também, faz parte. Como o Abel erra, como os bons treinadores erram e acertam. Mas ele é um. Ele é um trabalho no meio, né? Mas ele é um treinador, diferente desses outros caras.